Podcast Sapa Justa. Nem sempre justa, mas sempre sapa. Boas-vindas ao Sapa Justa. Eu sou a Letícia, a host desse podcast, que não sou sempre justa, mas sou sempre sapa. Meus pronomes são ela e dela, e eu sou uma mulher cis, branca, lésbica de Belo Horizonte. Antes da gente começar, os avisos importantes. Sapa Justa agora tem uma newsletter, que é um espaço para compartilhar outras reflexões, histórias, que às vezes não cabe aqui no podcast. E se você quiser fazer parte, é só assinar, o link está na descrição. Se você acredita nesse projeto e tem condições financeiras, considere apoiar esse projeto pelo apoia-se.se/sapajusta. O link também está na descrição. E antes de começar aqui nosso episódio, vou apresentar a nossa convidada de hoje. Ela vai se apresentar, né? Natália, por favor, se apresente aqui pra gente. Olá, eu sou a Natália, eu sou advogada e também sou pesquisadora. Eu trabalho e pesquiso com questões de violência de gênero e na advocacia eu atuo na área de direito de família e também com violência doméstica. Acho que é isso, assim. Sou uma mulher cis, branca, gorda, não hétero, fico sempre aí em tentar entender se sou biolésbica, mas é isso. Maravilhosa. A Natália, a gente começou a conversar ano passado, acho, né? A gente teve umas trocas muito interessantes. Eu tenho um post dela que eu acho que eu compartilhei nas redes sociais, no Telegram também. E a gente ia fazer a gente vai fazer, né, um episódio ainda mais cabeçudo, assim, mais descritivo. Não cabeçudo, né, mais... Como é que a gente pode falar? Mais específico, né, sobre os temas que você aborda, mas a gente quer um papo mais de reflexão e a gente veio falar sobre relacionamentos, né, Natália? Vamos. A gente estava conversando antes de gravar e a gente teve alguns pontos, né? Eu tava pensando aqui, Natália, da gente voltar no tempo e pensar assim, o que a gente achava que a gente queria quando a gente começou a se relacionar. Lembrar, assim, dos seus primeiros relacionamentos ou os que mais impactaram, assim, no começo, né, e tal. Sim. O que vem na sua mente, assim? Eu acho que primeiro vem os não relacionamentos também. Sim. Bom, é isso. Eu sempre fui uma mulher gorda, então eu entendo que isso também impactou em várias questões, assim, né, relativas a relacionamentos. É o buscar e o não buscar, né, ali ao mesmo tempo. Eu acho que por muitos anos eu busquei me encaixar em padrões de gênero e em padrões de orientação sexual também, né, que são vinculadas aí a gênero, e buscava pessoas que não estariam interessadas em mim. Por isso que eu falei dos não relacionamentos, que eu acho que tem um pouco esse lugar, assim, de me colocar em situações que, de certa forma, me faziam mal e me permitir estar nessas relações, né? Isso falando ali adolescente e tal. E aí, ficando um pouco mais velha e relacionamentos que vieram aí na vida, por mais que eu já tivesse trabalhado diversas questões sobre dependências emocionais que a gente vai tendo, né? Enfim, faz parte. Eu acho que eu busquei em muitos momentos preencher lugares que eu não identificava tão bem e que hoje, olhando para trás, eu acho que isso aconteceu com muita força. E acho que um lugar para mim é da família. Assim, enquanto uma pessoa que começou a ficar com mulheres e já se assumiu e tal, enfim, eu percebi um afastamento da minha família. Então, eu acho que eu busquei muito preencher esse lugar, assim, de constituir uma nova família. Só com isso vem toda uma nova carga, novos papéis. Eu acho que isso que você falou faz muito sentido, né? Tipo, falei muito sobre isso na terapia, que não só com meus relacionamentos de amorosos, mas de amizade, eu tava sempre tentando preencher esses espaços que a gente acha que tem que ser preenchidos de uma forma completa. Esse tem que ser meu amigo para sempre, esse tem que ser meu relacionamento duradouro, que vai me contemplar de forma total. Então eu me identifico muito, assim, né, em vários momentos da sua fala, assim. Apesar que uma coisa que você fala, eu acho que era diferente. Eu não sei se você fala que esse não relacionamento talvez era platônico, de não acontecer, ou se era um não relacionamento que às vezes você estava se relacionando com aquela pessoa, mas aquela pessoa não estava se relacionando muito bem com você. É um pouquinho dos dois. Os dois, né?
Sim. Porque essa busca, a gente às vezes aceita qualquer coisa, né? Qualquer coisa mesmo que não seja um relacionamento que tá fazendo bem pra gente. Eu me via muitas vezes aceitando um relacionamento só porque a pessoa gostava de mim ou falava que queria ficar comigo. Eu falava, ah, não, essa pessoa tá interessada aqui, deve ser, eu devo gostar dessa pessoa também. Então depois eu falava, O quanto gente. você de fato estava interessada É, nessa pessoa. Quanto ela de fato era, sei lá, atraente pra você de diversas formas, né? Não só fisicamente, mas tipo, quanto a pessoa fazia sentido pra você, né? e pra mim no começo, como uma mulher que eu me entendo hoje lésbica, eu achava que todo mundo achava homens completamente desinteressantes mesmo, então era isso. Só Uhum. que não só, não foi, me entendi lésbica e agora tudo mudou, porque eu também repeti esse padrão me relacionando com mulheres. Só que era assim, já tá mais legal que agora é mulher. Só que não tinha assim, às vezes match de um interesse em comum com aquela pessoa. Várias outras coisas que você busca no relacionamento quando você conversa, às vezes pra mim era só a pessoa falar: "Ah, não, é isso ou tal". Não todo mundo, né, gente, mas alguns relacionamentos eu fiz isso, que também é uma forma de não se relacionar exatamente, né? Sim, com certeza. A gente se coloca nela. E você também falou de buscar, isso lembra um pouco do estereótipo que a gente escuta e que não é completamente sem provas vivas de mulheres que se relacionam com mulheres e vão logo casar, né? Porque quer se juntar com outra, talvez nessa busca também de uma família. Você se encaixa nesse grupo de pessoas que quer se casar logo ou não? Não mais. Ah, Já me encaixei. Não casei oficialmente, mas meio que. E hoje, olhando assim pra trás, acho que não tem feito sentido pra mim. Acho que eu tô num movimento crescente e frequente de refletir muito sobre mim, assim, eu acho que eu me incomodei muito. É isso, assim, é isso que eu trouxe de estar em um lugar que é uma, sei lá, é um lugar muito bem definido desses papéis dentro de uma família. E aí a gente pensar ali numa estrutura de uma família patriarcal, né? Um homem, uma mulher. E para além do gênero homem e mulher, como esse gênero é formado, né? O que vem junto desse gênero. Porque não é só ser um homem, só ser uma mulher. Tem esses lugares, cuidado, tem o lugar de prover, né? São vários papéis e vários lugares que vão sendo definidos. Né? Por mais que eu não estivesse numa relação heterossexual, eu não estivesse em relações heterossexuais, esses papéis, querendo ou não, eles estavam presentes, assim, de alguma forma, pelo menos para mim, sabe? A forma como eu me via e como eu me colocava nesses relacionamentos. Acho que eu tenho feito um movimento de olhar com mais consciência para esses processos, no sentido, assim, eu critico esses locais, sabe? Eu não acredito neles. sim. Não acredito neles. Eu vejo em outros relacionamentos, eu tô criticando no sentido de, gente, essa forma de viver, ela é disfuncional, ela muitas vezes perpetua muita violência pela própria configuração em si, não tem um respeito à individualidade das pessoas. Ah. Então, por que eu tô buscando isso, né? E aí eu acho que eu tenho feito esse movimento mais consciente mesmo de entender que não faz sentido para mim. Então, hoje eu não busco. Mas eu já me vi em situações de estar assim, enfim, de reproduzir mesmo esses papéis que eu esperava que fosse, no meu caso, desse cuidado, assim, um cuidado que a gente até passa por cima da gente mesma, sabe? Você não respeitar os seus limites individuais, porque parece que naquele momento seus limites individuais eles nem têm importância, porque parece que é assim, é isso, a relação ela é o centro, tudo gira em torno da relação, as prioridades da vida são todas voltadas para a relação, sendo que a vida ela é tão Gente. mais ampla, né? A gente é ensinado que o amor é tudo, né? Então, esse modelo de. É uma heteronormatividade, mas que a gente repete em relacionamentos LGBTs de forma massiva. Não dá pra falar que a gente não repete, porque a gente reproduz, mas eles impõem um roteiro, né? Exatamente assim: as divisões de papel como formas de se relacionar e formas válidas. Você colocar a pessoa que se relaciona num pedestal e as outras pessoas abaixo. Tem toda uma dinâmica muito bem construída para que mesmo que a gente, já sendo LGBT, a gente já é
excludente dessa norma, o que a gente faz é repetir isso para dentro dos nossos relacionamentos. E por mais que a gente às vezes, né, não, eu li sobre, eu já entendi, quando a gente vê, a gente tá se relacionando e está fazendo isso, aí dá um ódio, né? Exatamente. Quando vai estar caindo na armadilha. Sim. Você acha que você fazia muito essa questão do papel de cuidado, que é dado muito às vezes para as mulheres de forma geral, né? Você tem que cuidar das outras pessoas independente de tudo, e isso é visto como uma virtude pra gente, então a gente alimenta isso cada vez mais, né? E eu acho que assim, é porque o cuidado, ele anda muito próximo do controle em algumas situações. Ainda tem isso também. Eu sou escorpiana, então eu já tenho uma tendência a controle. Nossa, eu vou anotar essa. O cuidado anda muito próximo do controle. E anda, né? Assim, eu acho que anda. A gente tem que ter, assim, muito cuidado, mas atenção a quando o cuidado ele não passa a ser controle, porque eu acho que em alguns momentos, eu sei lá, é uma coisa de querer tutelar as pessoas. Porque é isso, é um lugar meio de mãe, né? Sim. De você tutelar as pessoas, só que quando você tá controlando, né? E é isso, eu acho que eu já fiz muito isso, sabe? Eu já me coloquei muito nesse lugar. E que eu entendo que, lógico, assim, né? É lógico que é ruim pra outra pessoa, e aí a gente vai entrando em outras discussões, mas até pro que a gente tá discutindo sobre nós mesmas. Em relação a esse lugar ocupado, ele também não é confortável pra mim, sabe? Sim. Porque eu me via assim, o tempo inteiro preocupada com tudo, observando tudo, né? O tempo inteiro em alerta. E aí eu não tô falando só de relacionamento amoroso, não. E a amizade também, enfim. Acho que às vezes está muito vinculado a gente também ser responsabilizada desde muito novas pelos cuidados de outras pessoas. Então, acho que isso pode ter, sim, né, um pouco de ligação com isso. Para além de uma formação aí, enquanto pessoas, eu acho que tem que ter muita atenção, porque também tem um vínculo do gênero. É isso, às vezes, por mais que uma pessoa seja responsabilizada, talvez ela não vai estar tutelando dessa forma. Então, eu acho que eu assumi muito esse lugar de mãe, sabe? E que também critico a maternidade, assim, tipo, também acho que a gente precisa refletir sobre formas de maternidade e tal. Mas para além disso, a gente pensar num relacionamento amoroso dessa forma, é muito peso, né? Pra uma relação, assim. Nossa, eu tô me identificando com várias coisas que você tá falando. E eu acho, principalmente no ponto que você fala que a gente faz isso pra gente, né? E eu acho que eu tenho muito isso em várias relações minhas. E às vezes eu penso, nossa, gente, mas ninguém me pediu pra fazer isso. Por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô tomando conta disso tudo? Esse excesso de cuidado, esse excesso de preocupar com o outro. Tá, pode ter uma parte ali que vem de um lugar ok, bom, talvez seja um pouco de empatia, mas quando você perde o controle, você ultrapassa, porque você pode muitas vezes desrespeitar o outro. Um caso, tipo, de uma amiga minha que estava passando por uma situação difícil e eu queria muito estar lá com ela, tipo, queria mostrar que eu estava disponível, mas depois eu parei para pensar, gente, eu já mandei mensagem, eu já falei com ela, eu já me mostrei disponível. Se eu passar disso aqui, não será que sou eu que tô tão ansiosa com a situação dela? Que eu preciso sanar, eu preciso ter esse controle que eu já não tô mais. Eu passei do ponto. Será que eu não tô fazendo isso virar sobre mim? Eu fiquei refletindo sobre isso. Ao invés de você estar prestando um auxílio para ela, acaba que você tá preocupada com a sua preocupação. Exatamente. Você tá agindo em função da sua preocupação. E eu falei, nossa, isso é muito complicado. Qual que é o limite disso, né? Eu acho que eu preciso me autorregular aqui no que eu tô fazendo. Sim. E isso para várias relações. Eu tenho tentado observar muito os meus comportamentos já tem um tempo, assim, de esperar. É tipo, o mundo não vai desabar porque eu não tô me mexendo, sabe? Acho que tem um pouco isso, assim, de dar tempo para que as pessoas façam as coisas também. De permitir que as outras pessoas façam as coisas. Porque se eu vou logo tomando a frente, se eu já vou fazendo, eu não permito que outras pessoas façam. E aí, bom, assim, isso tem me mostrado que o mundo acontece sem mim. As pessoas estão fazendo coisas na vida delas e estão vivendo, enfim, e eu não preciso estar interferindo, sabe? Eu não preciso estar dando suporte,
se alguém precisar de alguma coisa, eu acho que entra também a questão da comunicação, que acho que tá bem vinculado ao que você trouxe, que é, eu comuniquei que estou disponível. Eu comuniquei que, caso a pessoa precise, eu estou aqui. Então também, cabe a mim aguardar que essa pessoa me traga isso, porque não é sobre mim, é sobre ela, é sobre a vida dela. Me parece até um lugar um pouco autocentrado, sabe? Você dá a volta, né? A gente dá a volta. Dá volta e volta pra si, assim, né? Sim. Então, eu acho que é isso, assim, permitir que as pessoas se comuniquem, permitir que as pessoas busquem. E eu sei que é um processo difícil de fazer. Não, é difícil demais. E porque você começa a perceber que as pessoas vão fazer as coisas, mas aí você tem que aceitar que elas não vão fazer da forma que você acha que deveria ser feito. Sim, tem Que isso. aí isso é o que quebra também. E muitas das vezes as pessoas não vão fazer porque elas estão acostumadas que você vai fazer. E aí isso aí vai demorar. Ou você vai talvez se relacionar com outras pessoas Exato, vai ter uns rompimentos. e já Pode ser que começar aconteça. com o pé na porta falando é assim, se controlar para não chegar fazendo tudo. Nossa, é um processo doloroso. Dói fisicamente. Só que aí a gente vem na questão da sobrecarga, né? O quanto a gente fica Uhum. sobrecarregada de se colocar nessa posição. E é isso, eu acho que estabelecer esses limites de quero me relacionar com pessoas funcionais. Bom começo. Quero me relacionar, sei lá, né? A gente vai estabelecendo aí os limites, acaba que é isso, vão ter pessoas que vai perder o sentido de permanecer essa relação. E às vezes você consegue fazer dentro da relação também, né? No começo, não tudo, mas você tem que buscar essa consciência. Minha namorada viajou, ficou uns 15 dias fora. E eu percebi o quanto eu colocava uma pressão em coisas pequenas e isso minava meu dia a dia. Porque eu falava, tem que decidir o que vai comer. E quando ela viajou, eu falei, não, hoje eu vou comer um pão aqui, um negócio aqui. Não precisa planejar as refeições, não precisa decidir tudo. Só que quando eu parei pra pensar em algumas coisas, não foi ela que colocou isso pra mim, né? Ela não chegou aí, faça comida ou faça tal coisa. Eu criei essa rotina. Eu criei esse peso e eu criei essa cobrança pra mim. Só de uma viagem, às vezes, que é bom às vezes as pessoas viajarem, tá, gente? Fiquem longe, separem um pouco pra você se autorregular e pensar no que você tá vendo. Pra eu sentir que eu não tinha a obrigação de resolver a comida todo dia. Olha que maluquice. E imagino que eu devo fazer em outras áreas, outras coisas. Mas que bom que isso aconteceu, que você percebeu também, né? Sim. Acho que é ficar atenta aos sinais também, né? Das coisas. Você vai vendo, sei lá, as pessoas mais velhas que a gente acompanha, mulheres mais velhas em específico, o quanto elas estão cansadas, assim, bem mais velhas e exaustas, porque elas cuidam de tudo, né? A gente pensa, sei lá, em festas, elas cuidam da comida, da organização e tudo. E realmente, deixa tudo para elas fazerem ali, ninguém vai fazer, porque também elas não conseguem abrir mão de não ter esse controle. E eu penso muito que eu não quero ser essa pessoa, porque eu já sou assim hoje. Uhum. E eu quero deixar de ser assim. E várias coisas eu fui conseguindo abrir mão. E eu me sinto cada vez mais leve. Mas o processo é difícil. E eu acho que estando em relacionamento, assim, dividir casa eu acho uma coisa muito difícil. É um desafio, assim, pra mim é um desafio. Você tá com uma pessoa que você tem que regular toda a sua rotina junto com a pessoa, né? Porque eu acho que morar sozinha e no momento eu moro sozinha. E eu acho que isso me permite fazer isso com um pouco mais de facilidade, no sentido de que eu não tenho que estar negociando algumas coisas, né? Muitas dessas coisas. E eu acho que isso facilita um pouco, assim, sabe? Então eu entendo que estando em relacionamentos é mais intenso mesmo, porque é isso, você tem que estar negociando também com outra pessoa, porque eu acho tão difícil estabelecer rotinas e tal, que vai permitir a existência das duas pessoas de formas que sejam ali saudáveis e tal. E eu acho difícil modificar essas rotinas. Assim, a gente vai entrando nos relacionamentos e a gente vai tendo alguns comportamentos meio padrão. E aí eu acho que modificar esses comportamentos, ainda mais quando é uma mudança radical, eu acho tão difícil, que você vai estabelecendo uma base para os relacionamentos. Sabe? Eu não sei se me fiz ser compreendida. Assim.
Me explique mais um pouco, vamos ver. Uma base do tipo, uma regra. Ah, para me relacionar, a gente tem que sair no final de semana, tem que ir, né, umas coisas assim, ou... Acho que regras implícitas, talvez, sabe? Ou às vezes até conversada mesmo, mas, por exemplo, você trouxe a questão de estar se responsabilizando, que foi o que eu coloquei também, de se responsabilizar demais. A outra pessoa, às vezes, ela vai ocupando um lugar de se responsabilizar menos, justamente porque você está se responsabilizando mais. Sim. Justamente porque eu estou me responsabilizando mais, a outra pessoa vai ali se responsabilizando menos por determinadas questões ali da gerência da casa, por exemplo. Ou, sei lá, mudando um pouco, falando aí sobre questões de finanças, que às vezes uma pessoa que fica mais, assim, por conta das finanças. E aí a outra já não se preocupa tanto em como vou gastar com isso, como vou gastar com aquilo, porque essa administração fica mais com outra pessoa. Então, você ir modificando essas configurações, sabe? Que eu acho que elas vão passar do tempo, relacionamentos mais longos, eu acho que às vezes não se conversa tanto sobre esses locais, porque parece que eles meio que já estão dados, sabe? Já foi conversado em algum momento, ou foi vivendo e aquilo ali foi ficando estabelecido. Então, modificar essas configurações é que eu acho muito difícil. Eu acho que acontece realmente. Exatamente quando você tá ali, por exemplo, a pessoa, às vezes, ela vai parando de. Tá, uma que sempre cozinha, a outra não vai cozinhar mais, já esquece, já perde a vontade, não sabe nem mais as receitas, tudo. E acaba que a gente vai se colocando nesses papéis e tal. Algumas coisas podem até fazer algum sentido de, fulano tem mais habilidade para coisa, ou gosta mais de outra coisa. Mas muitas das vezes isso realmente não é conversado. Eu me relacionando mesmo, aí vem duas questões. Às vezes eu vou para um lugar de fazer certas coisas e me incomoda de eu estar fazendo algum papel que eu vou achar, esse é o papel que seria pré-estabelecido para uma mulher dentro do relacionamento, ou esse seria o papel que estaria pré-estabelecido para um homem no relacionamento. Quando eu vejo isso muito bem novela, bem estabelecido assim, me estranha. Mas no dia a dia, você acaba repetindo essas mesmas coisas o tempo todo. Também, dentro de um relacionamento longo, talvez, ou que já está estabelecido, seja difícil de mudar, mas o que acontece muitas vezes, você termina esse relacionamento, começa outro relacionamento e faz a mesma coisa. Sim, porque aí eu acho que mostra que é isso, né? Não tá exatamente no relacionamento, acho que é também os lugares que a gente vai se permitindo estar. Assim, Letícia, acho que quando eu penso sobre violência, e aí de forma alguma eu vou pra. Já avisando isso antes, que é de forma alguma eu vou pra um lugar de culpabilizar a vítima. De jeito nenhum, hipótese nenhuma. Violência é violência, e é isso, a responsabilidade é de quem comete a violência. Mas eu acho que a gente precisa pensar quais são os lugares ativos que a gente tem na nossa vida. Por mais que alguém seja violento com a gente, ou que as pessoas façam coisas com a gente em que a gente se machuca, em que a gente não se sente bem, lugares que são minimamente desconfortáveis, qual é o nosso lugar ativo nessa situação? Porque o que eu não tenho controle, não tem por que eu ficar pensando. Porque senão isso só vai gerar ansiedade, só vai trazer sofrimento, eu acho. Mas qual é o lugar que eu tenho um poder de ação? Porque o meu poder de ação, ele é sobre o meu comportamento, ele é sobre como eu tô agindo. Então, eu consigo agir de formas diferentes. Sim. Acho que é isso, assim, entender o nosso poder de ação para modificar os nossos comportamentos e também a gente entender esses padrões, né? Acho que é identificar esses padrões e ter uma conduta muito ativa, sabe? Se colocar num papel ativo na nossa vida para, inclusive, modificar isso se a gente tá vendo que isso faz mal. Tá vendo, assim, que é um caminho que faz mal. Eu tive alguns relacionamentos conturbados. Hoje em dia, eu acho que eu tenho um que eu considero que foi um pouco... Eu rio, tá de nervoso, tá de nervoso, porque eu acho engraçado, não. Tem um que eu acho que foi... Não, que eu considero que foi bem tóxico. Mas hoje eu faço uma leitura, e quando terminou, né, um deles em específico, terminou bem trágico. Eu vou dar um resumo aqui, que foi bem sapatônico, de
Ah, eu estava namorando, o relacionamento já estava conturbado, já tinha várias coisas erradas, e hoje em dia eu me via lá como se eu fosse completamente a vítima. Nesse específico não teve violência, então vou falar desse jeito, assim, mas ok. Mas eu me via como a coitada do relacionamento e a outra mulher que era paia comigo. Só que quando terminou, foi bem trágico, assim, do nível. A gente foi para um sítio e a minha namorada ficou com a namorada da melhor amiga dela. Tem que fazer um desenho para acompanhar. Mas é o famoso rebuceteio trágico em um sapacítio ainda. Nossa, É, o roteiro. só que como eu tive esse final trágico, eu tratei esse final de relacionamento muito sobre esse final, sobre essa traição, sobre essa traição. Nossa, minha namorada era uma pessoa muito, muito horrível. Ela pegou a namorada da amiga dela, então tinha níveis muito intensos de. E não que eu acho que seja uma atitude legal, tá, gente? Mas pra mim hoje, como reflexão, eu foquei muito nesse ponto. E eu não trabalhei outras coisas que eu tinha que trabalhar sobre ter relacionado com essa pessoa. Eu era uma pessoa que tinha vários pontos lá que a gente não era compatíveis, mas eu queria estar naquela relação independente do que fosse. Por que eu estava naquela relação que já não estava funcionando? Tinha várias outras coisas que eu não me dei conta porque eu fiquei presa no enredo trágico, no final trágico do meu relacionamento. Eu demorei muito tempo para lidar com esse término. Fiquei, pra uma lésbica, eu fiquei 3 anos solteira e não consegui me relacionar porque eu ficava assim, nunca mais vou me relacionar porque eu tive um relacionamento horrível e eu não trabalhava em mim os outros pontos que eu tinha que trabalhar. Hoje em dia, eu acho que eu vejo esse relacionamento e penso várias vezes que eu era péssima também, sabe? Só que como a minha namorada tinha essa questão de ir pra esse caminho da traição, dessa coisa mais óbvia, eu ficava assim, o quanto eu alimentava, o quanto eu era ciumenta. Hoje, uma coisa que eu abomino é ciúme. Então, eu não olhava pra mim nesses pontos. Então, quando você fala que a gente às vezes tá permitindo, né, um outro relacionamento tá ali, sempre tem esse ponto, né? Não é só, e aqui tirando a parte de outras coisas, de agressão e violência, né? A gente tá se permitindo às vezes a viver muitas coisas ali, porque a gente acha que é aquilo que a gente merece, né? Daquela frase daquele filme, você aceita o amor que você acha que você merece. E você contribui e alimenta para aquilo muitas das vezes. Teve uma coisa que você falou que eu pensei de imediato no livro da Jenny Nunes, do Descolonizando Afetos, que a Jenny, ela fala numa parte... Enfim, eu acho que tem várias partes desse livro que conversam com o que a gente tá falando aqui. Mas tem uma parte que ela fala sobre isso da traição, que ficou muito marcado para mim, assim. Fiquei muito com isso na cabeça, que ela fala que dentro de uma lógica monogâmica, e aí, enfim, né? Outro assunto aí que rende horrores é a discussão de monogamia e não Aham, monogamia. sim. Sempre rende horrores. Mas para pensar assim, a monogamia não como ter um relacionamento, né? Não é na quantidade de relacionamento, mas da forma como a gente se coloca nos relacionamentos e sobre a gente mesmo, né? Em relação à nossa autonomia, enfim. Dentro de uma lógica de um relacionamento monogâmico, não estou falando sobre ter um único relacionamento. Estou falando uma lógica de relacionamento vinculado a uma estrutura patriarcal, que por mais que não sejam uma mulher e um homem no relacionamento, é uma configuração que é social e a gente vai reproduzir isso nos nossos relacionamentos, né? Por mais que que não sejam necessariamente heterossexuais. E ela traz que como que a traição dentro dessa lógica, ela é como se fosse o único pecado, assim, como se fosse, assim, é a coisa mais grave que pode acontecer Aham, dentro de um sim. relacionamento. E como que isso, às vezes, invisibiliza uma série de outras coisas que são, muitas vezes, até mais importantes no sentido do... Enfim, né? Ela tá ali falando sobre violência, então de violação mesmo, né? Da gente, assim, de violação dos nossos direitos também, e de coisas muito básicas pra gente. E Uhum. aí, você trazendo isso desse foco, me fez lembrar desse livro, porque eu acho que é isso. É muito comum a gente focar na traição. E às vezes, muitos relacionamentos, tipo, tá acontecendo muita coisa que não tá bom, não tá legal, É. e só vai terminar porque traiu. Sim, a pessoa te trata feito lixo, várias coisas absurdas acontecem, faz tratamento de silêncio, faz chantagem emocional, estraga seu aniversário, sei lá, pensa em inúmeras coisas. Sim. Nisso você não termina. Agora, traiu, nossa, eu sabia que não prestava. Geralmente acontece assim também, né? Sua amiga, seu amigo some, começa a namorar. Aí conta uma coisa ou outra, você
recebe aquela informação, fala, tá, cara, isso aqui é meio estranho, hein? Você não acha que isso aqui tá meio esquisito, não? Você também poderia falar isso pro seu próprio relacionamento, né? Mas Fazer análise com uma pessoa externa, né? é. Aí quando trai, fala, nossa, mas assim, sua amiga chega e conta todas as coisas horríveis que a pessoa já tinha feito. Fala, mas ela fez essa lista toda, você só terminou porque traiu? Aí realmente a traição era o mínimo, gente. Hoje em dia eu consigo ver assim, mas pra mim era, a gente ficava assim, nossa, trair é a pior coisa do mundo. Cara, tipo, trair a confiança de outra pessoa não é uma coisa legal mesmo, não. Mas te tratar feito lixo é muito pior às vezes. Eu acho que tem tanta coisa num relacionamento que a gente precisa ter atenção também, né? Como a gente tá se sentindo, como que tá afetando a gente. Se a gente, sei lá, a gente tá sendo ouvida, a pessoa com quem você tá é um suporte para você? Você é um suporte para essa pessoa? A forma como você se relaciona, ela é recíproca? Você tá se doando demais ou você tá se doando muito pouco, assim? E aí eu não falo num sentido de entregar inteiramente, porque é isso, eu não acredito nisso, mas, sabe, de um companheirismo, de uma parceria. Então, às vezes isso não tem nada disso, mas aí trai, e é isso, como se o grande problema fosse na traição. E tem muita coisa que a gente tem que ter atenção. Exatamente. Tem momentos, né, que a gente, em todas as relações, que você foi falando isso, eu fui lembrando de um caso de uma amiga minha, que às vezes você tá naquela relação, a pessoa vai precisar de, sei lá, 70% de você, mas em outro momento ela também vai te entregar 70%. Mas tem relação na sua vida, nas nossas vidas, que parece que você entrega 90% e a pessoa te dá 10%. E você mantém aquele vínculo. E às vezes é um relacionamento amoroso, às vezes é uma amizade, às vezes é relacionamento com familiar. Mas, não, mas é meu pai, ele me dá 10% da atenção, mas quando ele precisar de mim, eu vou dar 90%. E eu acho que isso só abre espaço para dinâmicas não saudáveis, né? Porque quando você vê que momentos podem ser diferentes, mas tem que ser mais ou menos balanceado, eu acho. Sim, não quer dizer que é 50-50, né? Não é sobre ser 50-50. Isso que você falou, assim, de estar em outros relacionamentos, de ser, por exemplo, né, que você trouxe a questão do pai. Eu vejo que eu, em muitos momentos com o meu pai, porque ele é uma pessoa assim, ele é homofóbico do tipo que não fala sobre o assunto. É assim, Sim. se você tá namorando, é como se eu não estivesse namorando, sabe? É dessa forma. É tipo, ele não vai ser agressivo, ele não vai ser. Não vai ser necessariamente agressivo, mas ele finge que eu sou hétero. Na cabeça dele é isso, eu sou hétero e é isso. É a imagem aí que ele criou minha na cabeça dele. E aí, eu acho que às vezes, assim, eu já me vi, não acho que tenho feito isso, assim, atualmente, mas eu já me vi em muitos momentos compensando o meu comportamento, que era meio como... Isso é até concordar com ele que eu sou errada, né? Que é isso, na cabeça dele eu sou errada. De alguma forma eu sou errada. Então, é até corroborar isso, né? Porque, de uma certa forma, é. Então, eu vejo, assim, que em muitos momentos da minha vida eu me coloquei assim de dar um suporte emocional para ele, de dar muito para ele e receber muito pouco em troca, mas tendo isso também numa relação com homofobia, sabe? Enfim, de tentar preencher algo ali é como se fosse de compensar mesmo, de compensar algo que para ele é um erro meu, então eu tenho que compensar, sabe? De alguma forma. Nossa, isso é tão violento com a gente, né? Assim, a gente mesmo com a gente, assim. Nossa, e eu acho, acho que é bastante, a gente faz bastante isso. E às vezes eu descobri, acho que recentemente, inclusive, que fazia muito assim, olha como é que minha amiga trata os familiares dela, tipo, uma avó, um pai, uma mãe. Eu fico assim, acho que eu sou uma péssima neta, uma péssima filha, porque eu não trato dessa mesma forma. E eu ficava achando, nossa, fulano visita os parentes toda semana, eu não faço isso. Acho que eu devia fazer isso, porque fulano faz isso. E aí, conversando com a minha psicóloga, ela, tá, mas qual que é a relação que sua amiga que você tá comparando, por exemplo, tem? Qual que é a relação que eles deram pra ela? Você tá se comparando com uma relação que você não tem. Tipo, todas as relações, elas têm que ser de via dupla. Então, às vezes, não é você que é uma pessoa insensível. Eu coloquei assim, nossa, eu devia ser uma pessoa mais presente. Mas as outras pessoas são presentes na sua vida? Elas se fazem presente? E eu acho que você falou isso de compensar, a gente faz isso muito sem perceber que a gente tá fazendo isso, né? Lembro de ter aceitado amigos assim, não, ele é hétero, mas ele é de boa comigo. Ele não é homofóbico. Esse é o critério suficiente para eu ser amiga de alguém? Ou, essa minha tia é legal, ela
aceita que eu namoro uma mulher. Aceita sim. Ela não me trata mal. A gente tem uma barra muito baixa. Em contraponto, a gente está oferecendo o mundo para essas pessoas, sendo que a gente devia gastar, eu acho, que nosso carinho, nossa energia com outras relações, com relações mais tem essa troca com a gente. Volta no que a gente está falando de entender o lugar que a gente também está se pondo, né? Porque é lógico que as coisas estão acontecendo contra a gente, mas é importante que a gente estabeleça limites nas nossas relações. E eu acho que quando a gente dedica tanta energia a algumas pessoas que só não fazem sentido pra gente, isso impede que a gente conheça tantas pessoas que podem ser tão legais pra nossa vida. Esse é o ponto que a gente tivesse enxergado isso quando era mais nova, mas sempre há tempo de enxergar. É isso, assim, eu acho que é gastar energia com quem não faz sentido para nossa vida. Não dá, assim. E eu acho que também tem uma coisa que é entender o que a gente pode esperar das pessoas, sabe? Entender o que a gente consegue em cada pessoa. Se, sei lá, assim, né? Eu trouxe o exemplo do meu pai, né? Coitado, sendo exposto aqui, mas também, né? Eu vi. Bom que é isso. Mas, assim, né? Já que eu trouxe o exemplo dele, o que eu posso esperar do meu pai? Que isso aí foi assunto de terapia também, muita terapia. Será que eu posso esperar dele um acolhimento? Parece que não. Tipo, parece que não é a pessoa que eu vou esperar um acolhimento. Mas tem outras coisas que eu posso esperar dele, sabe? Sei lá, assim, se eu tiver um problema com o carro, meu pai ele é mecânico. Então ele é a pessoa que vai ajudar nisso, sabe? Ou sei lá, eu tô almoçando, eu quero uma companhia ali pra almoçar. Ele é a pessoa que eu vou poder fazer uma chamada e a gente bater um papo ali no momento de almoço, sabe? Que a gente costuma fazer isso. Também é isso, assim, entender o que esperar das pessoas. Não querer buscar, eu não sei, porque a gente também tem um ideal de família. Né? Isso também tá vinculado a um ideal de família. Tá, a gente tem um ideal de família, mas assim, não vai, as pessoas não vão mudar, né? Eu acho que a gente chega com o ideal em tudo, em todas as pessoas, e menos interesse no que as pessoas são realmente. Porque às vezes, muitas vezes a gente se relaciona romanticamente com a pessoa e ela é aquela pessoa ali, mas você acha que ela vai mudar por você, você acha que com o tempo aquilo vai mudar, que aquela pessoa vai fazer psicólogo e vai mudar da água pro vinho. Geralmente não muda não, tá, gente? Dá uma melhorada, uma coisa ou outra ali, mas... Até às vezes o que a gente fala, assim, em terapia, tem que ter um autocomprometimento, né? Terapia é um engajamento seu. E a pessoa tem que... O que ela quer mudar, né? Então, mudança depende da pessoa. Tem gente que acha que vai meio que forçar ou conduzir a pessoa a uma mudança. Às vezes, sua amiga tá assim, tô muito feliz que minha namorada entrou na terapia. E a namorada tá lá falando sobre trabalho o tempo todo. E ela acha, não, ela vai parar de me tratar feito lixo, porque ela tá fazendo terapia. Ela tá nem falando de você. Não é nem o assunto da terapia. Nem o assunto da terapia. A gente só projetando. E eu acho que isso que você falou com relacionamento de pais, parentes, eu acho que é muito interessante, porque acho que são as pessoas mais difíceis ainda de mudar, que essas aí, casos raríssimos, e a gente entender o que a gente pode ter mesmo, né? E não ficar esperando que sua amiga tem, seus amigos têm, ou que você viu num filme, a pessoa que vai lidar e ter aquele tipo de relação. Porque eu acho que você entender o que a pessoa pode te dar, vai te conectar mais com o que você quer oferecer, e não o que você acha que tem que oferecer. Nossa, porque total. esse é um ponto que a gente fica assim, eu tenho que ser tal pessoa, eu vou oferecer isso, fazer tal coisa. Às vezes não tem. E você vai tirar um peso enorme do que a gente falou lá de... Às vezes é de controle também, né? Voltou pro começo da nossa conversa. Sim, porque a gente quer mudar a pessoa. A gente quer mudar a pessoa. A gente quer e fica insistindo nisso, nessa ideia. Mais uma vez, respondo meu pai. É lógico que eu queria que meu pai não fosse homofóbico, é óbvio. É óbvio que eu queria que meu pai perguntasse sobre com quem eu tô, assim, porque é essa relação que ele vai ter ali com o meu irmão hétero, sabe? Então, é lógico que eu queria que, sei lá, se pelas até as questões que eu trouxe, das reflexões que eu não acho que vai ser a questão, mas sei lá, se eu tiver filho em algum momento, é lógico que eu quero que meu pai, ele acolha essa criança como ele acolhe minha sobrinha, sabe? Tudo válidos, né? São sentimentos válidos demais. Muito válidos. Só que é justo comigo mesma eu insistir em esperar isso do meu pai, porque não parece justo comigo, sabe?
Porque é isso, se ele mudar em alguma coisa, beleza, ótimo, excelente. Lucro. Exato. Mas dá pra eu contar com isso? E dá pra eu sempre, o tempo todo, ficar insistindo nessa mudança? Parece tão desgastante comigo, sabe? É. É isso da energia. Por que eu não tô dedicando minha energia a outras coisas? É verdade. Às vezes a gente dedica em outros pontos, né? Outras pessoas e aquilo floresce. Tem mais a ver com a gente, é mais saudável, né? A gente. Mas é difícil, né? A gente tá falando aqui como se fosse. Ah, É descobrimos muito a receita. difícil. Mas a gente... Nossa, a gente continua fazendo errado. Mas eu acho que é um começo perceber isso, já é um passo. Sim, com certeza. Sem dúvida. Acho que a gente tá, assim, né? Refletindo agora e colocar em prática e é outra coisa, bem Nossa, diferente. total. Voltando no ponto de relacionamento amoroso, eu pensava muito assim, não, eu acho que, sempre pensei, faz muito tempo isso, que as pessoas têm que ter sua individualidade. Mas eu achava que volta e meia, por exemplo, seria importante a pessoa ceder para uma coisa que a outra fazia. Eu tava um pouco agarrada nisso, por mais que fosse inconsciente. E depois que eu fui morar com a minha namorada, e a gente não é o caso tipo de lésbica, que a gente namorou 6 anos pra poder morar juntas, tá? Nossa. O caso raro. A gente foi cada vez mais alinhando nesse nosso ponto de vista que tem coisas que a gente é muito diferente e que isso é muito bom. Por exemplo, até o carnaval agora. Eu gosto de sair pro carnaval. Ela não suporta lugar com gente cheio. Imagina eu forçar, tipo, forçar no sentido de as pessoas têm que saírem juntas, namoradas têm que sair juntas. A pessoa tá num lugar que ela odeia. Ou, ao contrário, eu ficar em casa escutando o batuque de longe, chorando, porque eu queria estar na rua. Eu acho que seria muito injusta com o que eu sou e com o que ela é. Só que as pessoas, elas têm isso tão enraizado que é um absurdo, né? Eu tava num pré outro dia, a menina ficou assim, como assim você namora e você tá aqui? Eu falei, gente, eu sou um indivíduo. Sou grudada agora. É, a minha mãe, ela é de boa com a minha relação, não tem problema nenhuma. Mas ela me mandou uma mensagem, por que você tá, o que aconteceu? Cadê a Carol? Não sei o quê. Eu falei, ué, tá em tipo assim, um absurdo eu estar saindo sem a minha namorada. Mas mesmo tendo essa consciência, foi um processo também de entender, gente. E hoje em dia a gente até ri. Imagina eu levar ela num lugar que ela não quer, ou eu ficar em casa só porque ela não quer ir, sabe? Mas isso é esse tipo de coisa assim, eu acho que é de reflexão que você constrói, sabe? Não, é essa individualidade. Eu acho que isso é até, assim, isso ajuda até a exigir menos da outra pessoa, né? Porque você tá fazendo por você coisas que são importantes pra você. Ao mesmo tempo, você não tá exigindo que a pessoa faça com você. Então, acho que isso evita tanto desgaste no relacionamento mesmo, né? Além de que eu acho que eu acho que relacionamento amoroso não pode ser o centro das nossas vidas. A nossa vida tem Sim. tanta mais coisa. A gente tem tantos outros relacionamentos. Eu acho que é saudável a gente ter tantos outros objetivos. Por favor. Eu agora, no início de 2025, eu fui fazer uma listinha com umas metas para 2025. Mas não é só meta, é meio que, assim, eu acho que nos últimos anos eu fui sentindo que eu tava me perdendo um pouco de mim mesma. Então é num sentido de tentar me puxar de volta para mim, assim, para esse núcleo, né, de quem eu me entendo hoje, que eu gosto, etc. E aí eu tava fazendo uma listinha com os meus desejos para 2025. E a partir desses desejos eu ia tirar metas concretizáveis, né? Eu ia tirar porque ainda tô no processo de elaborar isso. Sim. Mas os desejos eu elenquei todos. E aí eu fui elencando por tópicos da vida. Aí botei lá, vida profissional, isso. Vida pessoal, um zilhão de coisas. Aí vem questões financeiras, saúde, relacionamentos. Aí dentro de relacionamento, é relacionamento amoroso, amizades, relacionamento comigo mesma. Foram tantos tópicos que eu Uhum. fui elencando ali, fui colocando esses desejos, que eu parei assim para anotar o que é o relacionamento amoroso, um tópico, né? Dentro daquele mundo de tópicos. E aí foi um movimento para mim bastante interessante de notar o quanto a minha vida ela tem vários outros campos e que eu preciso dar importância para isso também, porque isso é sobre quem eu sou, é sobre esse núcleo, sabe? Eu acho que relacionamentos, enfim, eles podem durar anos e podem não durar.
tanto tempo e podem acabar, mas eu acho que o ponto é, independente de estar num relacionamento ou não, é importante a gente ter para onde voltar e que esse para onde seja a gente mesma, porque é algo que a gente não tem como perder, sabe? Nossa, Então, perfeito. eu acho que isso me ajudou a ter um pouco a ter um pouco dessa dimensão, sabe? A olhar meio que pro todo, assim. Então, acho que a gente, às vezes, dá muito espaço pro relacionamento e o problema disso é que, às vezes, a gente acaba se perdendo. Nossa, eu acho que, sensacional sua fala. Eu achei incrível. O que as pessoas fazem muitas vezes, a gente faz muitas vezes, é depositar toda a nossa felicidade no relacionamento. Então, se você não tá se relacionando, você fala, quando eu me relacionar, eu vou estar feliz. Aí você começa a se relacionar, fala, não, agora eu tenho que estar feliz. Então, agora tá aqui toda a minha adrenalina, vai ser isso. Mas você não tá parando pra pensar muitas vezes o que é aquele relacionamento. Eu acho muito engraçado as pessoas falarem assim, ai, vontade de namorar. Você quer namorar por si só? Você não quer namorar com alguém específico? Uhum. E aí chega, namora aquela pessoa e é independente de você entender a questão da monogamia ou não monogamia, mas eu sempre achei um absurdo você achar que aquela pessoa vai fazer tudo, né? O conceito de um namoro, essa pessoa tem que fazer tudo com você, vai realizar tudo com você, vai gostar tudo que você gosta, é inconcebível pra mim. Eu acho que assim, quando você tá na pré-escola e acha uma melhor amiga, essa é minha melhor amiga. Aí a melhor amiga gosta de colorir. Aí a melhor amiga não gosta de descer no escorregador. Aí você vai dar e bate nela, sei lá. Briga com ela. Porque você acha que ela tem. Como ela é sua melhor amiga, ela tem que fazer tudo. Esses conceitos de depositar todas as nossas vontades nos afasta muito do que a gente quer, porque a gente deposita o que a gente quer no outro. E de repente você termina, você fica muito mais sem chão às vezes, porque você se desconectou com você mesmo. E voltar, esse exercício que você falou, achei muito interessante, que eu acho que é um processo que eu tenho feito na minha vida também, né? Até falei um episódio sobre isso, sobre hobby, sobre comunidade. A gente voltar, o que você gosta, né? Voltar, a gente não sabe o que a gente gosta de fazer, além de trabalhar, não sei se necessariamente a gente gosta, né? Mas além de se relacionar e trabalho, qual que são as nossas outros interesses, nossas outras vontades? Muita gente às vezes tem quando termina, sente aquela emoção, agora eu vou fazer tal coisa e sai. Eu quero que se eu terminar o meu relacionamento, que eu continue fazendo as mesmas coisas que eu tô fazendo aqui. Porque eu sou uma pessoa, um indivíduo que tem vontades e gostos diferentes da minha namorada. Nem tudo a gente tem coisas que a gente gosta em comum, a gente faz junta, sente prazer naquilo, mas não é tudo, né? E é isso, tipo, isso é saudável. Para além de tudo, eu acho que isso tira tanta carga do relacionamento, porque eu vejo assim que existem umas regras que elas são implícitas e porque ou às vezes elas é isso, ou às vezes elas são ditas, mas é bem essa questão do que você trouxe de ter que fazer tudo junto, de ter que fazer tanta coisa específica. Tem. Por que tem que? Por quê? Um roteiro sem fim, né? É um roteiro sem fim. As pessoas são diversas. E eu acho que é. E tem uma coisa, assim, é porque você até tinha falado sobre a forma de fazer e tal. É que eu tenho tomado muito que formas específicas de fazer você querer minar com a diversidade. Tipo, do que quer que seja. Seja sobre fazer as coisas de uma forma específica, seja sobre as pessoas, seja, sei lá, do que a gente tá falando de se expressar, das questões da sua individualidade, quem você é, e ser diferente, e ser diverso. Pra mim, tudo isso é muito colonial. Sabe? É assim, você mina a diversidade, sabe? Você proíbe a diversidade. E é você proibir a diversidade desde coisas muito pequenas na nossa vivência, ali no dia a dia, até a nossa existência enquanto pessoas LGBT, por exemplo, né? Porque a gente também tá falando dessas diversidades. E é isso, eu acho que a gente precisa abraçar as coisas que são diferentes também, sabe? Porque isso enriquece. Tipo, se eu faço uma atividade que é diferente da minha namorada, eu vou compartilhar o que eu tô fazendo com ela. Sim. E ela vai compartilhar de uma coisa que ela gosta muito comigo, sabe? A gente vai ter troca sobre isso. Não precisa ser necessariamente um lugar de encontro de, tipo, a gente não precisa exatamente fazer a mesma coisa pra gente conseguir ter trocas muito legais também. Perfeito, exatamente. Diversidade é bom. Sim, é o que a gente fala, né? Nossa, achei muito interessante da gente pensar aí em outros pontos, né? Claro que a gente tem preconceito, todas as coisas horríveis da sociedade, mas se a gente pensar, a gente tem um bônus.
porque a gente já quebra um pouco da estrutura. Eu tenho pensado muito nisso. Acho que a gente tem um bônus de já. A gente não precisa seguir as normas. É claro que, como a gente já é dissidente, a gente tende a. Ah, não, eu sou dissidente só disso aqui, eu quero me encaixar ali. Mas é muito bom não se encaixar. Se eu vou voltar nos episódios que eu fiz antigos, eu falava muito sobre um não lugar e como era difícil não ter esse lugar. Hoje em dia eu acho muito bom ter esse não lugar, porque o lugar que o povo tem não me interessa. Esse lugar deles está muito pré-definido, um lugar marcado, com cadeira marcada, que para mim é desconfortável, não quero. Então, cada vez mais a gente buscar o diferente e largar a mão do controle, que é difícil, pelo que eu percebi que é difícil para nós duas, né? Sim. Mas quando a gente faz, a gente tem recompensas, assim, coisas positivas. E eu acho que também quem tem essa postura de controle, essas coisas que a gente às vezes não entende que é controle, né? A gente acha que é cuidado, a gente acha que é zelo, a gente acha que é assim que tem que ser. Quando a gente vai largando a mão disso, vai dando uma aliviada, um peso muito grande. Isso é sensacional. E é uma energia que a gente acaba podendo se dedicar às outras coisas pra gente mesma, né? Isso. Eu tenho criado esse núcleo que eu comentei com você, né? Que é de entender ali quais são as minhas coisas mínimas, porque, sei lá, quando eu não estiver bem, eu tenho que ter pra onde voltar, sabe? Uhum. E aí eu não sei nem se eu tenho que sair em algum momento. Porque é isso, eu tô É. falando sobre mim, né? Não é um lugar específico, né? Tipo, não é um lugar físico, né? Mas é sobre mim. Então, eu acho que abre espaço para que eu possa me entender melhor, para que eu possa fazer mais coisas por mim e que aí eu vou reforçando esse autoconhecimento. E autoconhecimento é libertador, né? Acho que isso que você trouxe da gente, enquanto pessoas já dissidentes, né? Que a gente não precisa disso, eu acho que é entender a liberdade disso. Porque a caixinha ali, o que tá preso, o que tá pré-determinado, não tem um oposto. Aquilo ali é uma definição restrita. O fora disso não é o oposto, é um mundo. É tipo, é o tudo, sabe? Tudo nosso. São tantas possibilidades. Paulo Freire fala sobre isso, né? Assim, que é no nada que a gente tem, na verdade, o tudo, porque tudo é possível. Então, é isso. Fora dessa determinação, eu acho que a gente buscar o que faz sentido pra gente, né? Perfeito. E aí, trabalhando nesse autoconhecimento mesmo, entendendo quais são os nossos limites, o que a gente. Quais são as nossas coisas mínimas, né? Pra gente poder se relacionar com as pessoas. Sei lá, eu entendi, por exemplo, que pra eu estar em um relacionamento com alguém, pra mim é muito importante que a pessoa seja funcional. E aí é eu não pensar que ela vai mudar, sabe? É eu querer Já mudar. vem funcional. Exatamente. Um adulto funcional. Um adulto funcional, por favor. Uma adulta funcional. E É. é isso. Então, assim, bom, e aí vão outros limites, né? Lógico. Mas a gente consegue pensar melhor sobre esses limites, né? E eu acho que tem alguns que só não dá pra gente abrir mão mesmo. Porque vai tocar em pontos muito relevantes. E às Depois vezes a que gente abre vai é querer difícil. flexibilizar, né? Às vezes a gente quer flexibilizar, É. mas eu acho que é Mas importante não flexibilizar. Alguns não. Que eu acho que tem coisa que não é negociável. É isso. Que é com tão. certeza a gente tem que se manter a isso, né? Porque Sim. depois é difícil. Você já negociou com a pessoa, já falou que poderia. É difícil você falar que não é negociável depois, mas ela já fez. Como é que faz? Exatamente. Olha, acho que você fechou aqui com essa fala muito perfeitamente. A gente poderia, inclusive, falar muito mais, porque eu acho que a gente até falou que a gente ia falar por vários pontos aqui, mas eu acho que a gente pode gravar mais episódios, que eu achei muito legal. A gente pode falar mais sobre isso depois. Mas eu acho que a gente podia encaminhar aqui pro final, a não ser que você tenha algum fechamento aqui para falar, mais alguma coisa. E também te dar um espaço para, se você quer indicar alguma coisa, alguma coisa assim e tal. Eu indico esse livro da Janine Nunes, que é Uhum. o Descolonizando Afetos. Ele vai estar falando sobre não monogamia, mas é isso. Eu tô trazendo como um mas, porque eu acho que muita gente tem resistência Sim. a ler sobre. Só que eu acho muito importante todas as reflexões que ela traz. Assim. Ela fala muito sobre essa estrutura patriarcal, mas é também a gente fazer um movimento do quanto a gente reproduz essa estrutura nos nossos relacionamentos, sabe? Por mais que às vezes não seja uma mulher e um homem, né?
ali dentro dessa estrutura. Então, eu acho que ela traz de uma linguagem muito simples, questões que vêm sendo discutidas com, enfim, marcos teóricos de decolonialidade e muito vinculado também a um olhar a partir da América Latina e da vivência dela enquanto uma mulher indígena. Então, é isso, assim, acho que é um livro que ele passa por muitos pontos sobre relacionamentos e sobre essas imposições em relação ao outro, sabe? A outra pessoa, que, nossa, acho que tem sido muito fundamental, assim, para mim, para eu poder fazer umas autorreflexões, assim. Então, queria deixar essa indicação e convidar também as pessoas para conhecerem a minha página no Instagram. Não sou uma produtora de conteúdo, mas eu posto uma coisa ou outra ali. E fiz até um post também falando sobre direitos de mulheres lésbicas nas famílias, que acho que pode interessar as ouvintes. E é isso, é @famílias sem violência. E, bom, é isso. De vez em quando eu apareço ali. Tô um pouquinho off de rede social, porque rede social, tanta frequência, às vezes também não faz tão bem. Mas Também canso. cansa muito. E aí eu tô um pouquinho distante, mas com frequência ali, de vez em quando, mas apareça. E é isso, e agradecer bastante por estar aqui, acho que pelas trocas, que foi muito incrível. Eu que agradeço, Natália. Eu achei ótimo. Você trouxe alguns pontos que eu vou deitar aqui e pensar sobre. Mas eu acho que ficou incrível o episódio. Muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Foi uma delícia. E volte mais, né? A gente vai combinar que você vai voltar. À disposição. Eu vou adorar. E aí, gente, gostaram do episódio? Eu estou passando aqui só para lembrar que o Sapa Justa só é possível graças a uma parte de ouvintes que colaboram financeiramente para o projeto. Isso é feito por meio de uma campanha de financiamento coletivo. E você, quer apoiar o Sapa Justa? Divulgue os nossos episódios. Se você pode apoiar financeiramente, acesse o apoia.se/sapajusta. Atualmente, damos preferências à plataforma de financiamento mensal. Mas você pode apoiar pontualmente usando a chave Pix, que é o nosso e-mail, contatosapajusta@gmail.com. Quer fazer parte da nossa comunidade do Sapa Justa? Entre no nosso grupo de Telegram. O link é t.me/podcastsapajusta. Lá a gente está construindo uma comunidade muito gostosa. Eu sou suspeita para falar, só que é muito boa mesmo. A gente comenta os episódios e muitas das vezes as ideias do episódio que eu gravo aqui vêm de conversa de lá. Vem fazer parte junto com a gente e vem construir esse podcast junto comigo. Apresentação, produção e pauta, Letícia Martins. Esse episódio foi editado por De Rosa Edições. Siga @De Rosa Edições.